Ok, obrigado, Clécio. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Me parece, ele está me dando a mensagem, Clécio, que eu tenho que estar host para compartilhar a tela. Como é que eu faço, Jorge, para colocar com o host e eu também Tenta, poder? tenta aí de novo. Ah, então acho que você tem que liberar, né? Tá. Colocar o quê? Agora deu certo, deu certo. Eu? Vocês estão vendo minha tela aqui agora? Sim, sim, tá dando para ver. Tá, ela está carregando aqui. Essa apresentação, ela foi também, como todos os materiais que eu fiz aqui, eu usei a inteligência artificial como um assessor, né? Eu tive que fazer a revisão de tudo, mas ele entrou como um assessor. E é isso que eu espero que vocês façam no dia a dia de vocês, é utilizar a inteligência artificial como um assessor, um assistente, né? E é essa a ideia. Bom, como é que vai ser? O que que a gente vai estar cobrindo aqui hoje? A gente vai começar falando sobre a linha do tempo da IA, como é que ela apareceu, de onde veio isso, né? Se isso é uma coisa atual ou não. Depois nós vamos falar sobre como ela ajuda várias áreas de negócio e depois a gente vai discutir quais são os obstáculos e problemas à sua implementação e, por fim, a gente vai concluir com os impactos positivos que ela está gerando nos negócios e aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e a gente vai discutir, eu vou mostrar para vocês, a cereja do bolo vai ficar para o final, eu vou mostrar para vocês como usar de forma eficiente a IA nos dias de hoje e também vão ser dois bônus no final que eu vou disponibilizar para vocês. Mas, vamos lá. Essas apresentações também ficam bastante impactantes, também feito com um tipo de inteligência artificial só para fazer apresentações, onde você define todos os assuntos e ela diagrama tudo para você, você não precisa mais ter aqui trabalhando PowerPoint. Mas o que a gente vai falar, a introdução na linha do tempo, os impactos nas diversas áreas, obstáculos à implementação, uma conclusão e agradecimento. Bom, primeiro, o que que é inteligência artificial, né? Porque vamos começar pelos conceitos, né? A definição de inteligência artificial é que ela é um campo da ciência da computação dedicado à criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui habilidades como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção e linguagem. A inteligência artificial é um subconjunto, um sub-ramo da ciência da computação, que está interligada com machine learning, deep learning, com a parte de comunicação com a internet e modelagem do conhecimento. Então, ela é algo que está lá embaixo, né, dentro, um subconjunto dentro da ciência da computação. E nós temos dois tipos básicos de inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente tem hoje, que é a generativa, que é uma inteligência fraca, narrow. Ela é projetada e treinada para realizar uma tarefa específica, um conjunto limitado de tarefas, né? São as generativas. Por que generativas? Porque tem a capacidade de criar novas informações a partir de um conjunto de dados pré-existentes. Elas são ensinadas a partir de um grande volume de dados, com a intenção de que sejam capazes de adquirir o padrão de construção desses dados. Com essa compreensão adquirida, elas se tornam capazes de gerar novos dados semelhantes aos dados utilizados para ensiná-la. Como é que isso funciona? Isso é estatística e probabilidades. A IA, ela pega as informações, eu vou mostrar para vocês como é que ela faz essa leitura. Ela pega uma frase, por exemplo, o céu a probabilidade de azul é bastante alta. Então, ela faz esse cálculo e aí conclui que a próxima palavra é azul. E aí ela seleciona o azul. Depois ela junta toda a frase para continuar a próxima palavra. É assim que ela trabalha. E esses modelos,
atuais são chamados LLMs, né, que são Large Language Models, que são modelos de linguagem grandes, né? Eles foram usados um volume muito grande de informações para treiná-los e de informação natural, de linguagem natural, né? O que a gente estava até conversando com o professor Zé Lício. Para você conversar com a IA, você não vai conversar, a primeira coisa que você acha que você está conversando com a máquina. Então, tira essa primeira barreira. Converse como se estivesse conversando com uma outra pessoa, porque ela foi treinada em linguagem natural, da nossa linguagem. Inclusive, ela é sensível como se fosse um outro humano. Se você for educado com ela, ela vai ser educada, apesar de que ela é treinada para não responder mal, mas quanto mais educado você for com ela, mais ela vai interagir melhor contigo. Ela também é sensível a penalidades. A gente vai ter em prompts que quando você dizer para ela que se ela não fizer o que ela precisa fazer, ela será penalizada em alguma coisa, na maioria das vezes ela responde positivamente e executa o trabalho mais bem feito. Então são algumas coisas já que eu já vou colocando para vocês já ficarem atentos. Algumas LLMs hoje, que a gente tem, o ChatGPT, né? Agora a gente já tem o 4 Omni, foi lançado semana passada o 4 Omni Mini, que tem um custo melhor. O Gemini da Google. O Llama 3.1 foi lançado ontem, eu coloquei lá no Instagram, quem viu. A gente tem Copilot da Microsoft, o Claude 3 e Raico, e o 3.5 são da Anthropic, o Grok do X, que também o Elon Musk está gastando, ele captou mais de 6 bilhões de dólares e está investindo para treinar a sua IA, que presume que seja uma das mais poderosas, né? E qual que é a vantagem disso para a gente, nós, usuários? É que está havendo uma competição muito forte dessas big techs para estar disponibilizando isso para nós de forma gratuita. Então, boa parte dessas LLMs a gente pode usar hoje de forma gratuita e tirar grandes proveitos dela se a gente souber como fazer. Mas qual o outro tipo de IA? O outro tipo é a IA forte, ou a JAI, a Inteligência Artificial Geral. Essa é uma definição de sistema com capacidade para realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode realizar. Ainda é uma área de pesquisa e não há exemplos práticos atualmente. Um exemplo teórico seria um robô que pode aprender e realizar qualquer tarefa que o humano possa, como nos filmes de ficção científica. E aí vocês lembram do Jarvis, lá do Homem de Ferro, né? Mas as perspectivas é que a gente chegue a essa IA geral até o final dessa década. O próprio CEO da Anthropic e também da OpenAI disseram que até 2029 a gente já vai ter essa inteligência geral funcionando. O Elon Musk diz que antes disso, ele acho que até 2026, mas o Elon Musk ele blefa muito, né? Mas a realidade é que até o final dessa década nós vamos ter um assistente do nosso lado que vai fazer tudo para a gente. Ele vai fazer qualquer pesquisa, qualquer atividade. A gente também, com a internet 5G, o 6G também está para vir aí, todos os equipamentos vão estar interligados. Então, a gente vai ter a IoT, que é a internet das coisas. Então, por exemplo, um assistente teu vai poder abastecer a tua geladeira, controlar a tua cerveja lá dentro, controlar a tua comida, controlar tuas contas bancárias, controlar os teus compromissos, a tua agenda, tudo. Quando você quiser viajar, você já vai imaginar, ele vai já planejar a viagem, os pontos, reservar passagem, hotel, tudo. Tudo isso feito por um assistente artificial, né? Só que é isso para a pessoa, imagine para as empresas. Então, eles já estão investindo em agentes ou assistentes das empresas que vão fazer muitas tarefas que os humanos fazem. Então, muitas pessoas, em algumas tarefas, realmente sim vão perder o emprego, mas a ideia não é essa. O que está aparecendo de empregos novos para trabalhar com inteligência artificial é, assim, avassalador. Né? E quais são exemplos práticos no dia a dia? A gente tem aí, né, e o pessoal já usa muito a Siri da Apple, né, a Alexa da Amazon, o Jorge mesmo falou, né, Jorge? Tem a Alexa da casa toda. A gente tem chatbots, né, chatbot de atendimento a clientes para e-commerce.
para resolver dúvidas comuns e guiar o usuário durante a compra. A gente tem reconhecimento de imagens. Eu conheci uma empresa de São Paulo, a KeepView. Ela desenvolveu soluções utilizando as câmeras que você já tem no seu negócio para fazer um monitoramento com inteligência artificial dessas câmeras. O que que eles fazem? Eles colocam essa IA para poder olhar as imagens e, por exemplo, ler placas de veículos, verificar a posição das pessoas em locais, por exemplo, se a pessoa em elevador, se a pessoa está normal e de pé, mas se a pessoa sentou ou deitou, ela já emite um alerta, porque provavelmente a pessoa está passando mal ou tem algum problema. Ela localiza pessoas, faz busca forense até em imagens durante um período para localizar uma determinada pessoa ou determinada característica que ela esteja de roupa. Então, está bastante avançado essas inteligências também com imagem. A gente tem Netflix e Spotify que sugerem filmes para a gente, né? Que recomendam músicas. A gente tem também veículos autônomos, né? Já estão sendo testados, já estão circulando em alguns lugares. E também a gente tem várias outras implementações que mais à frente, nos detalhes, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos para a linha do tempo da IA, para a gente entender que esse não é um negócio novo, né? Que já em 1950, o Alan Turing já publicou um artigo intitulado Computing, Machinery and Intelligence, onde ele propôs o famoso teste de Turing, onde era uma maneira de avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente. Então, já na década passada, a gente já falava, já começou a falar em inteligência artificial. Na década de 60, 80, tivemos desenvolvimento de algoritmos básicos, só que qual era o problema dessa época? A gente não tinha hardware, a gente não tinha equipamento para implementar e fazer funcionar toda esse software que já estava em desenvolvimento. Na década de 90, a gente teve um maior foco nos algoritmos que permitiam que os computadores aprendessem a partir deles. Então veio a ideia do machine learning, né? E começou também a criação das redes neurais, que é o desenvolvimento dessas redes multicamadas, que são chamadas de backpropagation, que permite uma maior complexidade e precisão em tarefas de reconhecimento de padrões. Então, essas redes neurais são utilizadas para o reconhecimento da escrita manual, por exemplo. No ano de 2000, a gente começa a Big Data e o crescimento exponencial dos dados. Big Data porque são muitos dados, né? A explosão de dados, a geração de dados, ela é absurda, né? Já a partir dos anos 2000. E aí precisa desenvolver equipamento e software para poder tratar e cuidar desses dados, né? E poder tratá-los e trazer a informação. Então, essa utilização de grandes volumes são usados para começar a treinar os primeiros modelos de IAs ainda muito precisos e ineficientes. Na década de 2010, a gente começou a ter, deixa eu avançar aqui, a IA moderna, onde ela começou a esse desenvolvimento das redes neurais aprofundarem para o deep learning, né, que é um aprendizado mais profundo. São redes neurais mais profundas que permitiram um avanço significativo de reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e outras áreas. Esses algoritmos foram utilizados em reconhecimento facial e tradução automática. E até a gente tem, né, como hoje, por exemplo, no iPhone, a gente tem o reconhecimento facial para poder liberar o celular, a gente tem até em questões mais críticas o reconhecimento da íris, né, dos olhos, como um setor de segurança, né, para algumas implementações. Em 2020, agora a gente tem um avanço muito forte nas áreas de negócios, né, com a generativa, é o objeto principal do nosso estudo de hoje, onde está sendo aplicado em marketing, vendas, atendimento a cliente, operações, recursos humanos, entre outros. E
a IA generativa, né, pode criar conteúdo original como texto, imagens e músicas. Então, ela não cria, ela não busca informação só do que ela já tem armazenado. Ela consegue criar algo novo, com o que ela já tem, através desses algoritmos que usam estatística e análise combinatória, né, estatística. E qual o futuro? É o que eu falei para vocês. A IA mais integrada e autônoma, né? A IA explicável, que é um desenvolvimento de AI que pode explicar suas decisões, aumento da transparência e confiança, né? Modelos de AI que vão fornecer justificativa para suas previsões e recomendações, e a IA ética e regulamentada, que é o maior foco em regulamentação e práticas éticas para o desenvolvimento da IA. A OpenAI sugeriu 5 níveis para essa IA. O nível 1, que é o nível que a gente está hoje, que é chatbots e IA com linguagem conversacional. O nível 2, que são raciocinadores, a gente ainda não chegou, mas acreditamos que pelo menos a OpenAI com o ChatGPT 5 vai chegar a raciocinadores, resolução de problemas em nível humano. A gente tem o nível 3, que são os agentes, sistemas que podem tomar ações. O nível 4, inovadores, IA que pode ajudar na invenção. E o nível 5, organizações, a IA que pode realizar o trabalho de uma organização inteira, sem nenhum humano, que é a AGI, a previsão para o final da década. Bom, mas para a gente entender, continuar, a gente precisa de 2 conceitos básicos entender sobre IA. Primeiro, o conceito de tokens. O que é esse negócio de token? O token são as unidades básicas de texto que o modelo de IA utiliza para o processamento. Elas podem ser palavras, subpalavras ou caracteres. Então, na frase, por exemplo, eu uso IA todo dia no meu negócio, os tokens são eu uso IA todo dia no meu neg, o, se o e o ponto. Então, não é a palavra por palavra. A gente tem 34 caracteres e 11 tokens. Então, essa é a forma com que a IA entende. No computador, como a gente vê lá na imagem, 0 e 1, né? Ligado ou desligado, são os bits, né? Que ele entende. Para a IA, ela trabalha com tokens. E o token passa a ser a unidade, né? De processamento e de uso para ela gerar, tanto para nós imputarmos, né? Alguma informação, quanto para ela trazer para a gente. E esses tokens é como a, os donos das IAs nos cobram também pelo serviço deles, de disponibilizar esse conhecimento. A gente vai ver que é chamada tokenização, né, que é o processo de dividir o texto em tokens. Tem um site que eu vou disponibilizar para vocês depois, onde vocês podem colocar um texto lá e ele vai mostrar para vocês quantos tokens tem ali e como é que é feita essa divisão. E com relação aos custos, a gente tem um preço maior para saída do que para a entrada. A entrada é a pergunta que a gente faz, por exemplo, no modelo da OpenAI, no GPT-4 Omni, custa $5, 1 milhão de tokens de entrada e $15, 1 milhão de tokens de saída. Não é alto, né? Mas também, para quem usa um volume muito grande, é significativo. E com o lançamento do 4 Omni Mini, esse valor veio de entrada de $5, 1 milhão, para 15 centavos de dólar, 1 milhão, e de $15 de 1 milhão por saída para 0,60 centavos de dólar a saída nesse token. Então, vocês veem como eles já reduziram, e isso está acontecendo de forma bastante acelerada. Então, daqui a pouco, o custo vai ficar muito baixo mesmo. Ah, Marco, mas você não falou que a gente pode usar isso de graça? Pode. Você pode usar o chat GPT de graça. Só que, para algumas funções, é preferível usar o pago, porque você vai ter muito mais recursos. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa saber. O outro conceito que a gente precisa entender é o de prompt.
né? Então, o que que é prompt? O prompt são instruções ou perguntas fornecidas a um modelo de IA para gerar uma resposta ou executar uma tarefa específica. É aquela informação que você coloca ali na entrada para que a IA trabalhe e te traga a resposta. Isso é chamado de prompt. E esse é o ponto mais importante da nossa comunicação com a IA. E isso que vai fazer toda a diferença na hora que você estiver usando a IA. E esse, ele é tão importante que hoje a gente chama de engenharia de prompt, que você tem que saber trabalhar isso para que a IA entenda o que você quer e refinar esse prompt para que você possa trazer ou refinar a sua resposta até o seu objetivo. E esse prompt, ele é muito importante, porque ele influi, né, diretamente a qualidade da resposta. Então, um exemplo de prompt, e aqui eu queria que vocês entendessem que a inteligência artificial não é uma substituição do Google, né, onde você chega lá e pergunta para ele alguma coisa simples, né? A inteligência artificial é muito mais que isso. E a gente vai ver na engenharia de prompt lá no final. Eu vou dar o passo a passo como vocês devem fazer essas perguntas para realmente ela poder trazer para vocês o que realmente vocês estão buscando, né? Mas é muito importante esse ponto. E para criar um bom prompt, um bom prompt eficiente, você deve ser claro e específicos, né? Prompts bem definidos vão ter respostas mais precisas, fornecer contexto, colocar um contexto para que você tenha um pano de fundo, né, para que essa IA te ajude, e testar e ajustar. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Agora, vamos dar uma passada nas IAs, o que a gente consegue, né, fazer com IAs em várias áreas, né? No marketing, por exemplo, o que a gente consegue? A gente consegue automatizar campanhas publicitárias. Então, a gente consegue criar gestão automática de campanhas publicitárias, otimizando a alocação de orçamento, segmentação de público e ajuste de lance em tempo real. A gente consegue, com as IAs hoje, segmentar público, tratar tudo isso de forma quase que automática, você produzir campanhas já para várias semanas e preparar tudo isso com o conteúdo pronto para ser programado e disparado nas redes sociais. Então, é esse para quem trabalha com gestão de tráfego pago, com geração de conteúdo. É muito importante aprender a usar a inteligência artificial para poder já produzir mais. Porque qual é o gargalo dessas pessoas que trabalham em gestão de tráfego com relação a clientes? Tempo deles para atender. Se você consegue otimizar o tempo, produzir as campanhas mais rapidamente, lógico, tudo tem um contexto. A IA não vai fazer tudo para você, ou simplesmente você vai lá apertar um botão ou passar um promptzinho e ela vai criar indefinido. Não. Ele é um assistente super rápido que vai fazer para você o trabalho que uma pessoa demoraria horas, ou às vezes dias, em minutos. Então, essa é a ideia. Você vai utilizá-la para algumas tarefas, otimizar todo o seu trabalho. Então, você vai produzir campanhas publicitárias com maior eficiência. E aí tem alguns sistemas que já utilizam isso, como o HubSpot, o Marketo. No material que eu vou deixar com vocês, vai ter link para todos eles. E vocês vão poder depois olhar um por um. A análise de comportamento do consumidor, isso é muito importante. Mapear e ter um histórico desse comportamento para você entender, né, como é que o consumidor tem, de acordo com o histórico de navegação dele, feito em compras anteriores, as interações deles nas redes sociais, né? Então, você já consegue ter isso aí tudo mapeado. É claro que a gente já tem algumas ferramentas, mas a IA te coloca mais ferramentas e isso ali para você poder usar em tempo real. A segmentação é precisa e você consegue antecipar as necessidades, previsões futuras das necessidades e desejos do consumidor, né? A gente tem o Mixpanel como uma dessas ferramentas. Você pode personalizar conteúdo, permite você personalizar o conteúdo em tempo real, adaptando mensagens e ofertas às preferências e comportamentos, né? Isso aumenta o engajamento,
faz uma conversão melhorada, fideliza mais clientes. E, então, assim, no marketing, o uso de inteligência artificial está sendo muito forte e as pessoas que não começarem a utilizá-la já, entenderem como ela funciona e como ela pode te ajudar, vão cair naquele gargalo que não vão ter tempo para atender tantos clientes e uma agência, às vezes pequena, mas que utiliza inteligência artificial, vai conseguir atender um volume muito maior de clientes e, de repente, você vai começar a perder clientes para essas agências que já utilizam inteligência artificial. Então, essa é a grande importância da IA hoje. Não é que ela vai chegar tomando o emprego de todo mundo, não. Mas quem utilizar a inteligência artificial vai automatizar tarefas no seu trabalho e vai conseguir obter mais clientes, entregar um produto de melhor qualidade e fazer isso com uma eficiência maior, gerando uma satisfação maior do cliente e conseguindo obter mais clientes. Pessoal, eu vou estar passando sobre essas várias áreas. Aí, se vocês tiverem algumas perguntas, dá uma anotada aí, que no final eu vou abrir para a gente conversar aí mais, né, tranquilamente sobre a área de cada um de vocês. IA, vamos lá, IA em vendas, né? O que a IA pode fazer em vendas? Pode fazer previsão de vendas, né? A IA utiliza algoritmos de machine learning para analisar os dados históricos de vendas, tendências de mercado e outros fatores relevantes para prever futuras vendas. Então, olha só, ela faz programação preditiva. Você consegue antecipar alguns comportamentos e identificar alguns produtos que vão ter uma melhor conversão. Por exemplo, um determinado público. Você tem recomendação de produtos. Tem um negócio interessante que o pessoal da formação que eu estou fazendo fez. Eles fizeram vários clones. E um deles usou um avatar e colocou em uma loja criticando o visual da pessoa. Eu disponibilizei para algumas pessoas, não sei se todos, usaram o clone do Thiago Fink. O Thiago Fink, ele é famoso e ele é um crítico inveterado, né? E aí você tirava uma selfie e ele criticava você, o seu vestuário, como é que você estava, então se você estava bem ou se estava um mulambo, né? Foi até interessante que ele debochava muitas pessoas, todas as vezes ele me criticou como mulambo, né? Não preciso melhorar muito essa questão visual, mas a ideia, olha só, de uma coisa simples. Imaginem vocês uma loja de roupa com um assistente desse, onde a pessoa provasse uma roupa e tirasse uma foto, ou né, tirasse uma selfie ali e colocasse para ele ajudá-la a compor uma roupa, assim, como ela está. E mais, sugerisse a ela, para combinar com alguma roupa ou algum acessório, algo que está em promoção na loja. Olha o potencial, né, que isso tem para fazer vender nas lojas, né, e para auxiliar o cliente também, né, como um construtor de visual ali, né, de imediato. O que a gente tem mais? A análise de sentimentos e feedbacks do cliente, aí analisa feedback dos clientes com avaliações e comentários para entender os sentimentos e opiniões dos consumidores. Então, ela consegue mapear tudo isso e dar um resumo desse feedback que vai impactar nas políticas, né, de vendas da empresa. Algumas IAs dessas já funcionam na Amazon, né, utiliza IA para analisar histórico de compras e vive oferecendo produtos. Eu recebo isso demais, eu compro na Amazon e sempre estou recebendo recomendações de compras, porque ela sabe do meu histórico, ela conhece tudo que eu comprei, os meus gostos, e aí ela faz isso automaticamente para mim e acaba me chamando a atenção em muitas coisas, né, interessantes que me interessam, né? Sugestões de produtos complementares, o cross-selling e o upselling, isso é muito importante também, porque ela te sugere produtos complementares ou superiores ao que você está visualizando ou comprando, aumentando o valor do carrinho de compras, aumentando o ticket médio. Então, é um assistente muito importante no dia a dia, né, de quem trabalha com vendas. Mas vamos lá. O que a gente pode falar?
de IA no atendimento ao cliente, né? Então, a gente tem hoje, e essa é uma área que está sendo muito trabalhada, que é a de chatbots e assistentes virtuais, que são assistentes virtuais baseados em IA, programados para interagirem com os clientes através de texto ou de voz, simulando a conversa humana para resolver dúvidas e fornecer suporte. Eles funcionam 24 horas durante os 7 dias da semana, atendendo os clientes, tirando dúvidas. E você pode treinar uma IA com o FAQ, por exemplo, né, que é aquele perguntas e respostas do seu estabelecimento, onde ela vai estar assim totalmente habilitada a dar a melhor resposta para o seu cliente de acordo, né, com as dúvidas mais comuns. Outra coisa muito importante, é rápida, é eficiente. Quantas vezes a gente já pediu uma informação e ficou esperando o atendente? Ficou esperando. E o WhatsApp, infelizmente, está tudo acelerado, né? E o WhatsApp acelerou mais ainda isso. E a gente sabe que atende quando dá. Mas quando você está comprando, qual que é a questão mais importante nesse momento? Não é o tempo, é a atenção do comprador. Porque se você perder a atenção do comprador, ele pode comprar em outra loja, né? Em outro cliente, ele pode desistir da compra. Então, quanto mais rápido você for nesse atendimento, de dirimir as dúvidas e já quebrar as objeções, mais rapidamente você consegue fazer a conversão. E isso, chatbots de atendimento ao cliente estão sendo campeões em vários segmentos. Análise de sentimento e feedback também, que a gente já falou lá atrás, em vendas. Automação de respostas a perguntas frequentes, que eu já falei também. E tem vários utilitários desse pronto. O Zorro, por exemplo, é um desses, onde ele consegue fazer isso com muita rapidez. E tem o Zendesk, que é também uma ferramenta já pronta, em que você pode programá-la para fazer, né, tudo isso aí que eu disse para vocês de atendimento. Que a gente tem também sobre agora IA em operações, né? A gente tem, ela pode ser utilizada para analisar e utilizar todos os aspectos da cadeia de suprimentos, desde a aquisição de matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. Então, ela consegue acompanhar todos os processos da empresa, aumenta a eficiência, reduz o custo e dá maior visibilidade e monitoramento em tempo real de toda a cadeia de suprimentos. Então, você consegue saber em tempo real o que está acontecendo em cada processo, aonde que está tendo gargalo, né? Aonde está tendo problemas, previsão de demanda, né? Utiliza históricos e tendências de mercado, sazonalidades, para estar podendo fazer essa previsão e já, né, fazendo as alocações adequadas, né, das mercadorias que tendem a sair ou não. A automação de processos repetitivos, a gente já falou, esse é um ponto básico, né? E a Amazon também é outro exemplo de grande utilização, né, de robôs para movimentar produtos dentro dos armazéns, otimizando espaço, acelerando o processo dos pedidos. E alguns algoritmos que utilizam já rotas de entrega para otimizar isso e organizar as saídas dos carros, né, a logística, para que aquele veículo vá e, de forma mais eficiente, ele cumpra uma rota e entrega o maior número de produtos ali, né, otimizando todo esse processo. O que a gente tem em recursos humanos? Em recursos humanos, a gente consegue utilizar ela para analisar e filtrar currículos, identificar os candidatos mais qualificados com base em vários critérios pré-definidos. E aí você pode usar, né, todo aquele conhecimento de... Você pode mapear o cargo que você precisa, definir todos os skills, né, todas as habilidades, tudo que a pessoa precisa, e aí pedir para a IA filtrar e achar dentro dos currículos disponíveis e tal os candidatos que estão mais se encaixam melhor naquela vaga.
Então, isso economiza demais aquele negócio de ficar olhando, pesquisando. Você já coloca tudo isso para ela fazer, ela já te entregar já lá pronto para você definir e entrevistar somente aqueles que realmente têm aptidão ou estão mais enquadrados dentro do perfil que você definiu. A análise de desempenho também. Algumas ferramentas que a gente tem hoje, eu já até fiz algumas em planilha, para analisar o desempenho do funcionário da empresa. Né? A que eu trabalhei chama Ninebox, onde, através de uma pesquisa com os funcionários, você consegue enquadrar ali 9 caixinhas para saber se ele, qual é o grau de produtividade e de entrega dele na empresa, né, de eficiência. E aí você consegue jogar isso também para monitorar esses testes e te apresentar uma radiografia de como a empresa está, né? E você poder, a partir daquilo ali, o RH, a partir daquilo ali, selecionar quais os treinamentos devem ser feitos para quem deve ser treinado em quê, e até para aquelas pessoas que merecem ou não serem promovidas, né, ou dispensadas. Previsão de necessidade de contratação, né, dados históricos, tendências de mercado. Agora, outra coisa, eu vivi isso muito na Unicamp, a gente tinha um problema muito sério lá de identidade da empresa, né, de saber as regras, as normas, das pessoas quando chegam a entender. Se você joga isso para um painel, se você tem um chat lá, onde qualquer dúvida que o funcionário tenha, ele pergunta, né? Esse chat, com todo o histórico, com toda a política da empresa, com toda a documentação da empresa, vai estar ali pronto para responder, tirar qualquer dúvida de qualquer um a qualquer momento. Então, isso tudo já dá para fazer, né? Ele já está pronto, é só implementar. A gente tem algumas ferramentas, né, aí que utilizam isso. Por exemplo, o LinkedIn usa esse recrutamento inteligente, né? É IA trabalhando, né, algoritmos, né, trabalhando lá dentro. Né? A gente tem recomendações personalizadas em vários locais. Então, tem muita coisa para colocar para fazer, recursos humanos. E na criação de conteúdo? Na criação de conteúdo aqui, é um absurdo o que a IA pode fazer por nós. Por quê? Como eu falei para vocês, ela é treinada com grande quantidade de conhecimento. Então, ela gera textos. Lá no final eu vou falar para vocês como é que a gente faz isso, mas quando você dá contexto para ela, ela tem a capacidade imensa de te trazer coisas boas, né, e coisas inovadoras, não cópias até. Inclusive, tem site onde você pode pegar o que ela criou e colocar nesse site para ele verificar se isso é plágio, se isso é cópia, se isso agride, né, a lei de proteção, né, de propriedade intelectual. Então, mas ela consegue produzir conteúdos de muita qualidade, né, de forma inovadora. Então, a gente tem assistente de escrita, a gente tem personalização de conteúdo por usuário, a gente tem, não só em textos também, né, mas em imagem, conteúdo também, textos e imagens. Imagens incríveis, eu vou mostrar para vocês como é que eu criei essa imagem que foi capa desse webinário, como é que eu fiz isso. Lá na frente eu vou mostrar para vocês, né. E aí, para o pessoal que trabalha também na parte de gestão de tráfego e tal, né, Gilmar aí, e o pessoal que mexe mais com isso, tem uma possibilidade muito de criar campanhas, de criar, trazer assuntos, slogans, títulos que vendem, títulos que são atrativos para colocar em posts, para colocar, né, em várias peças, né, de marketing. Então, as possibilidades são muito grandes. A gente tem algumas. Além das generativas que eu falei, a gente tem alguns programas específicos que fazem isso também, que depois eu vou disponibilizar os links para vocês. E também tem como você adaptar isso ao usuário. E outra coisa, você, ao pedir um conteúdo para IA, você vai dizer para ela como é que você quer que ela traga essa forma desse conteúdo. Então, se é uma forma mais comercial, se é uma forma mais coloquial, se é mais formal, como ela vai dizer.
você é uma forma mais geek, por exemplo, ou se é descolada. Então, ela vai falar como um pirata, por exemplo, ela vai falar como um mafioso, basta que você peça para ela fazer isso. Então, você consegue adaptar o conteúdo ao público específico ao qual você precisa enviar esse conteúdo. Então, é muito, muito interessante isso, um recurso muito valioso. Na área administrativa, o que que a gente tem? Na área administrativa, a gente tem muita tarefa repetitiva, não é mesmo? Então, o que que a IA faz? Automatiza essas tarefas. E a gente tem alguns programas como o N8N, o Make, o DeFi, que não é o DeFi da cripto, o Cleverson, é outro DeFi, onde a gente, ele é um programa onde a gente vai criar essas automações, a gente vai criar aquelas árvores de decisão, quando, né, passo a passo, e ele vai executar, né? Então, por exemplo, eu preciso criar um relatório todo dia de manhã com uma informação, então eu peço para ele, puxa esse relatório, formata esse relatório e envia por e-mail, ou então manda por SMS. Então, tem essas ferramentas, tem integração, né, com o WhatsApp, com o e-mail, com várias outras que possibilitam essas rotinas automatizadas. Sem falar que gerenciamento de calendário de e-mail, né, isso aí é coisa que boa parte já está fazendo tranquilamente. Tem uma ferramenta muito boa para automação que chama Zapier, né? Ela permite integração com vários aplicativos, como eu falei para vocês. Depois vou deixar o link dela aqui também. E é claro, até o Power BI já está também na última versões dele trazendo inteligência artificial para ajudar nós desenvolvedores a otimizar o nosso tempo na hora que a gente desenvolve os painéis para compor os dashboards dos nossos clientes. E no design? No design é um show, né? Tem um grupo aqui que eu participo, que é um grupo. O professor Sandeco é um professor lá do Mato Grosso. Ele é formado na área de TI, mas ele trabalhou muito tempo desenvolvendo sistemas e depois ele cansou, ele falou assim, que se cansou, né, de clientes, e aí ele foi para a Universidade do Mato Grosso, começou a lecionar, e lá ele estudou e desenvolveu inteligência artificial há mais de 15 anos, ele estuda isso, e tem vários grupos, e ele está, assim, uma figura muito importante no Brasil a respeito de inteligência artificial e tem muitos seguidores. E tem um grupo lá que é um grupo são vários grupos no WhatsApp, um deles só de imagens. O que as pessoas estão fazendo é, assim, inacreditável de imagens com IA, né? Criando coisas, né? Só vendo mesmo, para que a gente possa acreditar, né? Mas é claro, tem por trás disso todo um prompt preparado, né? E tem algumas IAs específicas para imagem também. O Leonardo.ia é uma dessas, onde a gente consegue produzir e gratuitamente, você tem um número de clientes por dia, você consegue fazer imagens muito boas e de excelente qualidade. Mas não é só as imagens, né? Designs, né? Personalizados, de acordo com preferência e necessidades dos usuários. Análise de tendência desses designs, automação também na área do design, né? Consegue fazer, e tem vários programas também que fazem isso aqui. Isso aumenta a produtividade, a consistência, né? Economiza tempo. Esses são os grandes diferenciais de quem está usando inteligência artificial hoje em dia. A gente tem lá, voltando no design, o Canva, até o Canva tem inteligência artificial agora para criar, né, visuais. Mas e na área financeira? Tem até o Samuel aí, como representante dessa área, né, Samuel? Na área financeira, a gente tem muita coisa boa sendo desenvolvida, principalmente a análise de risco, né, identificação de padrões, avaliação de risco, né, para tomar de decisões estratégicas, detecção de fraudes. Tem um negócio legal na Keep Vision, que eu estava falando para vocês lá de imagem, ele utiliza o sistema de câmeras que o cliente já tem. Então, por exemplo, câmera no caixa. A inteligência artificial fica monitorando aquela câmera e se houver alguma
possibilidade ou algum problema ali de o funcionário pegar o dinheiro e não levar para o caixa, levar para o bolso, ele já avisa. É incrível, você pode perguntar, mas como é que pode? É, exatamente. É um sistema de detecção de fraude, de roubo. É outra coisa, de movimento, né? A pessoa, como eu falei para você, se a pessoa estiver deitada, ou se a pessoa se agachou, ele aciona o alarme. Se a pessoa levantou as mãos, ele aciona o alarme e toca na central lá para alertar as pessoas. Isso tudo, né? Alerta de fogo, de fumaça, tudo isso automático acende alertas, porque, né, fica sendo monitorado o tempo todo. A gente tem também nessa área automação de relatórios financeiros, né, redução de tempo para gerar tudo isso. E a área financeira, né, a área do dinheiro, é a que mais investe há muito tempo em software, né, em inteligência para poder trabalhar. Lá no mercado financeiro, aqueles robozinhos que ficam fazendo lá o compra e venda, né, que não deixam eles ficarem muito longe, ficam pegando aqueles spreads, né, são todos softwares, né, desenvolvidos para estar aproveitando centavos, né, de diferença, e eles, como eles são super rápidos, né, a gente não consegue acompanhá-los, eles conseguem obter lucro ali só com aqueles spreads. A área financeira é que mais desenvolve, né? E a gente tem algumas ferramentas nessa área, como o serviço, né? O famoso SaaS, né? Serviço, software como serviço. Também vai vir alguns links para vocês depois, né? E na área jurídica? Na área jurídica, a gente tem um avanço muito grande. A área jurídica ela é muito famosa pela morosidade, né, dos processos, da análise dos processos, a definição, né, de jurisprudências e a quantidade, o volume grande de documentos, né? Então, o que que ela vem fazer? Ela vem ajudar a revisar e analisar grandes volumes de documentos legais, como contratos, acordos, regulamentos, identificando cláusulas importantes, inconsistências e riscos. Então, ela consegue tratar esses documentos e já trazer pareceres, né, trazer análises desses documentos para que, né, os magistrados possam tomar suas decisões com maior rapidez, com maior eficiência, né? Ela pode fazer previsão de resultados de casos com base no histórico de casos daquele determinado assunto. Então, isso tende a trazer para a justiça uma celeridade que a gente espera, né? Que é que nós, consumidores, gostaríamos que houvesse, né? Na resolução dos casos, né? E a automação de tarefas jurídicas repetitivas também ajudam muito. E a gente tem já alguns programas muito eficientes para isso, já funcionando. Na contabilidade. Na contabilidade a gente tem também muito trabalho repetitivo, né? Então, a gente pode automatizar lançamentos contábeis, né? Faz os lançamentos categorizando e registrando transações financeiras, faz análise de dados financeiros, né? Na contabilidade a gente tem a análise contábil e financeira, faz os dois, né? Previsão de fluxo de caixa, tudo isso de forma mais acelerada e mais rápida com a automação desses processos. Então, a gente consegue acelerar, né, muita coisa utilizando a IA e programas específicos já adaptados e preparados para essas áreas que utilizam a inteligência artificial para fazer com que esses processos sejam acelerados. A gente tem o Xero como um dos programas bastante famosos aí que são utilizados na área contábil. São muitas áreas, pessoal. Então, eu tenho, assim, algumas eu estou passando até rápido, mas depois vocês vão ter esse material também para analisar com calma. Na área de análise de dados, eu não preciso nem falar, né? Porque eu, por exemplo, o meu trabalho como analista de dados está com os dias contados, como de qualquer outro. Por quê?
Porque quando a IA geral chegar, ela vai se conectar ao banco de dados da empresa, ela vai ler todo o banco de dados, ela vai ler todas as atividades e ela vai fazer análise preditiva, que isso aqui é fantástico, porque a gente já consegue fazer isso, mas com a IA vai ficar muito melhor, que é fazer uma previsão com base no teu histórico e no que está acontecendo, já prever os próximos meses. Vai automatizar todos os relatórios, a visualização dos dados já vai ser em tempo real, você vai pedir para ela, ela vai acessar os dados e vai te mostrar no formato que você quiser, né? E hoje a gente já tem, né, as ferramentas como o Tableau e o Power BI já utilizando inteligência artificial para isso. Mas quando a IA geral chegar, ela vai ser o assistente e ela vai fazer tudo isso. E na educação e treinamento? Na educação e treinamento a gente já vê isso, né? Por exemplo, na parte de línguas, a gente já tem as IAs para te treinar a falar outra língua. E aí ela está lá 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligada ali para fazer aula contigo. E aí você vai e começa a conversar com ela e ela começa a te corrigir, a te criticar, né? A sua pronúncia e tal. E aí daqui a pouco, né? Você avança e consegue rapidamente desenvolver o idioma com uma inteligência artificial. Os treinamentos, né? A forma de personalização do aprendizado. Igual esse curso que eu estou fazendo de formação, ele já tem trilhas específicas que no início você chega no onboard, né? Normalmente quando você, né, entra no mentoria, num curso desses mais avançados, você faz um onboarding contigo, que é o quê? Te apresentar e entender quais são os seus objetivos daquele curso. E aí traçam trilhas para você, específicas para você conseguir aquele objetivo que você veio buscar ali, que não é fazer todo o conteúdo. Você pode até fazer, mas você chega com um objetivo. E aí a gente já tem sistemas, né, com inteligência que já entendem, né, e você passa o que você precisa e ele já te direciona as trilhas, aquela que você vai seguir o caminho mais rápido para você chegar no seu objetivo. Então, além de fazer análise de desempenho de alunos, né, tutoriais automáticos, produzir conteúdo também na educação. Então, os recursos são muito grandes. A gente tem como um dos programas que eu falei aqui, o Duolingo, não sei se vocês conhecem, mas eu já vi, e tem agora também uma outra, eu não estou lembrando o nome agora, uma outra assistente para aprender inglês, também famosa. Ah, eu, assim, dou uma passada geral em algumas áreas, né? Não sei se eu abordei todas as áreas de vocês, mas com certeza todas as áreas têm muito a ganhar com a implementação de algum aspecto da inteligência artificial. Então, assim, debrucem sobre esse assunto, estudem, começam a verificar como na sua empresa, no seu negócio, você pode começar a aplicar IA, porque isso vai fazer toda a diferença para o seu concorrente, principalmente, né? Porque você vai largar na frente dele. Mas existem alguns obstáculos, né? A implementação, né? E alguns deles são, a gente tem desafios, né, para implementar, e esses desafios, eles têm a ver com aspectos técnicos, né? Porque algumas ferramentas a gente vai conseguir utilizar, mas algumas outras a gente não vai utilizar, não vai conseguir utilizar, a nossa empresa não vai estar preparada para utilizar. Tem alguns aspectos financeiros, né? Porque é uma tecnologia nova, e tudo que é novo é mais caro, né? Mas a gente tem muita coisa nova com preço acessível. Então, a gente só vai filtrar e ver o que nós conseguimos implementar. Não vai ser tudo. Por exemplo, se hoje, outro dia teve uma demanda
de uma pessoa que me perguntou se poderia produzir conteúdo, olha a demanda que ela queria. Ela está com dificuldade de adquirir professores para dar aula, algumas aulas. E ela me perguntou, olha, eu faço os conteúdos, você consegue para mim um avatar, né, que seria um professor, uma pessoa, né, criada pela inteligência artificial que pode transmitir esses conteúdos? Sim, conseguimos fazer isso. Contatei uma das pessoas lá da formação, ele disse que sim, só que, e o custo? O custo inviabilizou o projeto para essa pessoa, porque ia ficar mais caro do que ela realmente contratar os professores, que apesar de difícil, ela acabou conseguindo. Então, às vezes o aspecto financeiro vai ser uma barreira, mas, como eu falei, o aspecto financeiro, os valores têm caído muito porque as grandes, as big techs, estão brigando entre elas, né, para fornecerem a IA mais poderosa e com isso a gente que sai ganhando, né? E tem uma outra questão que essa adesão por parte das empresas, né? E que aí eu vou chamar para o aspecto mentalidade, que eu acho que é um problema que atinge nós todos, não só na questão de inteligência artificial, mas em todo, né? Na questão de mentalidade das empresas, né? Isso é coisa que a gente tem que tentar, né, combater, ajudar, mas às vezes é difícil porque se a pessoa não entende que ela precisa daquilo, né, não vê necessidade naquilo, infelizmente ela não vai usar e vai ficar para trás. No caso da inteligência artificial, vai perder muito com isso, infelizmente. Então, quais são os desafios? Como a gente vai superar esses desafios? A primeira coisa é investimento em capacitação. A gente vai treinar as equipes com essas tecnologias. Tem muita coisa boa e gratuita na internet. Por exemplo, o CEO e o mentor da formação lendária, o Alan Nicholas, ele tem conteúdos que ele posta toda semana gratuitamente no YouTube. Ele tem muita coisa no Instagram e eu, assim, recomendo que vocês sigam ele. O Instagram dele é @oalannicolas. Depois eu posso passar para vocês. É, Tem o canal da formação e da comunidade lendária no YouTube, que eu recomendo que vocês também vejam muitos vídeos gratuitos. Agora mesmo ele está dando uma aula lá sobre como monetizar com clones. E hoje vocês ficaram sabendo que eu vou fazer um clone, né? E o clone da Rafaela, e eu já estou trabalhando nisso. Mas antes disso, na formação, eu vou mostrar, vocês imaginam duas Rafaela? Eles vão ter a Rafaela, ao vivo e a cores, vão ter a Rafaela também no WhatsApp, para poder perguntar para ela sobre vendas. Então, a gente vai reunir todo o conteúdo que a Rafaela tem, vai treinar uma IA para responder como a Rafaela no conteúdo que a Rafaela já tem. Isso é um clone. E aí, pensem no mercado. Quantas pessoas não gostariam de ter um clone delas na empresa, por exemplo? Né? Quantas empresas não precisariam de ter alguém lá, uma pessoa-chave, que ela tivesse disponível a qualquer momento para todos, por exemplo, no WhatsApp? Então, as possibilidades são imensas, não tem limite, né? E aí a gente precisa que as pessoas olhem e comecem a treinar e a entender como tudo isso pode funcionar. Parcerias com especialistas, né? Então, consultores que vão entrar na tua empresa, vão olhar a tua empresa, vão te sugerir, né, implementações que fazem sentido e que estão do tamanho da sua empresa e que vão agilizar, que vão trazer, né, maior retorno, que vão trazer maior desempenho, maior agilidade, né, no dia a dia. E esse é um trabalho que a gente está se propondo a fazer, né, nessas consultorias. E adoção de práticas éticas, né, com certeza, essa parte está bem junto, porque a gente precisa de ética para garantir a conformidade na regulamentação da privacidade e proteção dos dados. Então, tudo isso, junto com o LGPD e tudo mais, está embutido, né, nesse trabalho também com a IA. E qual que é o futuro, né, das IAs nos negócios?
O futuro é a IA explicável, né? Que é aquela IA que te traz transparência das decisões. Aliás, isso é até uma regra de, de prompt, quando você pede para a IA fazer as coisas passo a passo e para que ela te explique. Em cálculo é assim. Desculpa. Alguma coisinha simples seria você pedir para ela fazer uma conta na Prenome. Você tem numa prateleira 3 maçãs, na outra 2 e numa outra 6. Se você pegar todas as maçãs, quantas maçãs você vai ter no final? Aí você pede ela fazer passo a passo. Então ela faz, eu vou pegar 3 na primeira, mais 2 na segunda, já vão ser 5, mais 6 na terceira, que vão ser 11. Então passo a passo. Então ela vai te explicar. Porque uma das coisas que é hoje uma caixinha preta é como a IA processa tudo isso e te dá aquela resposta. Não tem como mapear isso de ponta a ponta. Mas quando você pede a ela para poder fazer o passo a passo e te explicar, aí você vai ter maior transparência nessas decisões, poder avaliar tudo isso, né? A gente é, tem também a integração dela com o IoT. Essa é a grande expectativa com o 5G, que já está chegando aí, né? Cidades acima de 200 mil habitantes até o ano que vem, né? O me parece que até 2026 já vai ter o 5G. E o 5G é uma tecnologia que proporciona o IoT, que é a internet das coisas, onde você pode conectar os seus equipamentos, né, de forma inteligente. Então, você pode controlar a tua geladeira, teu fogão, teu computador, as luzes da tua casa, alarme e mais um monte de funções, tudo integrado a uma IA. É o nosso futuro é esse. A gente vai ter um Jarvis lá, que ele vai estar monitorando tudo para a gente e qualquer coisa que saia da conformidade, ele vai nos avisar. Mas ele vai estar monitorando tudo, né? E a gente vai ter com isso também maior acessibilidade, né? As empresas vão ter custos menores para adquirir toda essa tecnologia e implementar no seu dia a dia, né? Graças aos grandes investimentos que estão sendo feitos nessa área. Então, como é que a gente começa, então, a utilizar a IA no nosso negócio? Primeiro, a gente tem que identificar as necessidades e oportunidades, né? O primeiro passo é identificar quais as áreas onde essa tecnologia pode agregar mais valor. Então, a gente tem que analisar os processos, verificar no mercado, feedback interno, consultoria, para poder verificar onde na minha empresa eu já consigo implementar o que já tem e o que está mais disponível. E essa tecnologia que está disponível, ela cabe no meu bolso? Ela cabe no meu orçamento? Ótimo, beleza. Então a gente vai fazer. Mas aí a gente vai definir os objetivos, né, da implementação e vamos medir, né? Tem que medir tudo, porque para que a gente possa sair de um ponto A e chegar no ponto B e ver que realmente vale a pena. Então tudo é medido e aí, sabendo, né, identificando necessidades, definindo os objetivos, a gente vai escolher as ferramentas certas. Se tem inúmeras ferramentas no mercado, a formação desenvolve muitas, está desenvolvendo, vou mostrar alguma coisa para vocês hoje. E a questão é começar, e já, mão na massa, né? Ah, eu nunca usei o ChatGPT, por exemplo. Então começa amanhã. Com o que eu vou dar para vocês daqui a pouco, vocês vão começar a usar e vão começar a usar bem. Então, comecem, porque não é a questão de que a IA vai tirar o meu emprego, é a questão de que a IA vai tirar o emprego de quem não trabalha com IA. Essa é a questão. E aí, para concluir, quais são os impactos positivos que nós temos? Uma coisa absurda na eficiência operacional. A gente vai conseguir fazer muito mais com muito menos esforço. A gente vai conseguir automatizar muita coisa e liberar tempo para a gente. Apesar de que isso no passado foi entendido de forma errada, e a gente acabou acelerando as coisas. Mas agora a gente tem a oportunidade de novo de aumentar
a eficiência com menos esforço de cada um de nós. A gente vai melhorar a tomada de decisões. Por quê? Porque a gente vai estar analisando os dados vão estar aqui na nossa mão. A gente não vai estar tendo que pedir inúmeros relatórios e ficar quebrando a cabeça em um monte de planilhas, porque a gente vai pegar os KPIs mais importantes, vai pegar as informações que realmente são importantes e elas vão estar ali para a gente, porque elas vão ser geradas com base nos nossos dados, e não no empirismo, no achismo, no tempo, ou na desculpa né, de uma pessoa qualquer da equipe que, né, se desleixou e aí dá uma desculpa esfarrapada. Mas não, vamos estar analisando os dados. A gente vai personalizar a experiência do cliente. E isso é que é legal, porque o cliente se sentir tratado como uma pessoa, né, como um indivíduo, e não como, né, um grupo. Porque a gente vai conseguir personalizar, a gente vai conseguir saber que o fulano, quando chega na loja, gosta de tomar um café, porque vai estar isso lá registrado. Então, a gente vai oferecer um café para ele. A gente vai ter todo o histórico. Então, e olha que importante esse acolhimento que a gente vai poder ter com as pessoas, se importar mais com elas, porque a gente vai conhecê-las melhor, porque a gente tem dados dela, que hoje é muito complicado. Tem várias empresas aí que o próprio cadastro de clientes, quando a gente vai ver um show de horror, porque você precisa mandar um e-mail, você não consegue o e-mail correto, você precisa do telefone cair em outro lugar. Aí não. Com a implementação dessas soluções, a gente vai ter a informação correta e vai poder ter uma experiência, o cliente vai ter uma experiência muito melhor. Com certeza, redução de custos a longo prazo, né? A tendência é nós vamos viver abundância, gente, porque nós vamos produzir muito, com muito menos esforço, né? E a IA vai continuar evoluindo. Não adianta as pessoas acharem que não, que isso é um modismo, que isso vai parar daqui a pouco, porque não vai. O negócio é uma tsunami, né? Por isso que eu peço para vocês, acompanhem o Alan. O Alan, eu considero ele um visionário igual o Ivan Meisner, é o do BNI. Ele está vendo as coisas hoje já da frente. Então, ele consegue absorver e trazer isso para a gente de forma bem clara, não para que a gente se assuste ou para que a gente fique com medo, não, para que a gente se prepare, para que a gente esteja pronto e para que a gente interaja com toda essa tecnologia nova, né? Com todo esse novo que está vindo e que vai ser fantástico para a nossa sociedade. E para nós também, desde que, nós, assim como nós, vai depender de como nós vamos tratar, né, tudo isso no nosso dia a dia. Como a gente vai lidar com tudo isso, né? É mais sobre isso, de como vai ser a minha resposta, e como isso vai impactar. Entendeu? É a minha resposta a esse impacto, como vai ser? Essa que vai ser o diferencial. E com certeza, empresas que já adotam IA já estão na frente da concorrência, já estão ganhando mais clientes, já estão atendendo melhor seus clientes, já estão vendendo mais, né, já estão tendo mais lucratividade, já estão fazendo mais com menos. Então, é isso. Não negligencie, né, tudo isso que a gente tem, que está vindo por aí. Bom, esse é assim, uma geral que eu queria passar para vocês, né? Eu agradeço muito aí pela atenção, pelo que, né, a disponibilidade do tempo de vocês de estarem aqui comigo. A minha ideia era mais ou menos 1 hora e meia, acho que eu consegui, apesar de ter sido um pouco rápido, mas eu não parou, não. Espera aí que tem mais coisas para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é a formação lá, né? Aqui, né, esse carro bonito que o Clécio fotografou aí, né? Não precisa não, ele já tem meus contatos. Então, eu vou descompartilhar aqui, para mim compartilhar outra tela com vocês. E agora também eu quero abrir para perguntas, né? Fique à vontade para falar agora. Ô Marcos, quer que continue gravando? Pode pausar? Ah, vamos parar. Pode parar. Obrigado, Clécio. Nada.